Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 12, falando sobre as protozooses, aquelas doenças que são causadas por protozoários. Na aula passada nós já vimos algumas, a doença de Chagas e tal. Hoje nós vamos ver outras doenças causadas por protozoários, beleza? Então fica ligadinho aí. Primeira doença que vamos falar hoje é sobre a malária. Gente, a malária é uma das principais doenças causadas por protozoário, a que mais são pedidas em provas, certo? Porque ela é uma doença que tem uma alta taxa de incidência na população mundial. Por ano, a estimativa é cerca de 200 milhões de pessoas que são contaminadas por malária. É isso mesmo. Então fica ligadinho aqui para você conhecer um pouco mais dessa doença. Olha só. O agente etiológico, ou seja, o agente causador da malária, é esse protozoário chamado de Plasmodium. Agora, Plasmodium é o nome do gênero do protozoário. Você aprendeu lá no início do ano que o nome de espécies é dado por dois nomes, uma nomenclatura binominal, né? Então, quando a gente fala de Plasmodium sp, porque pode ter várias espécies do gênero Plasmodium. Olha só, existem 4 espécies, mais ou menos, que existem várias outras espécies de plasmódios, mas as principais que infectam o homem é o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e o Plasmodium malari. Tá? Esse Plasmodium ovale, ele também infecta o homem, mas ele é mais endêmico da região africana. Então, no Brasil, a gente encontra basicamente essas três espécies de Plasmodium, tá? E dentre eles, o Plasmodium falciparum é aquele que desenvolve a forma mais grave da doença, tá? É também o mais frequente, beleza? Se liga. Lembra que eu falei, quando a gente estava vendo sobre os protozoários, existe uma classe, um grupo de protozoário que é chamado de apicomplexa ou esporozoa, que ele tem esse complexo aqui na sua extremidade apical, que serve para penetrar as células hospedeiras. Então, esse parasita, ele é um protozoário que infecta os eritrócitos, ou seja, as células vermelhas do sangue. É isso mesmo. Os plasmódios, eles conseguem penetrar as hemácias, as células vermelhas do sangue, para se reproduzir. Não só as hemácias, mas também as células do fígado, o hepatócito, beleza? Então, quando esse protozoário infecta as células, ele começa a se reproduzir dentro da célula ao ponto de rompê-las. Tá? Então, quando rompe as células, vai destruir as células que estão sendo infectadas e daí o indivíduo começa a apresentar diversas características, diversas complicações decorrentes dessa doença, beleza? Olha só, a gente tem uma correlação entre a malária e uma doença chamada de anemia falciforme. Você já ouviu falar nessa doença? A anemia falciforme é uma doença que acontece nos glóbulos vermelhos do sangue. Isso mesmo, nas hemácias. Então, um indivíduo que é portador da anemia falciforme, ele apresenta essas hemácias em formato de foice, em formato curvo, assim, por isso que é chamado de falciforme, em forma de foice. Então, o plasmódio ele precisa da hemácia para se reproduzir. Tá? E a gente sabe que lá dentro da hemácia existe a hemoglobina, que é aquela proteína que transporta o oxigênio pelas células vermelhas, né? Assim, só que o indivíduo que possui a anemia falciforme, ele possui uma hemoglobina deficiente, uma hemoglobina deformada. E essa hemoglobina deficiente não permite que o plasmódio se reproduza dentro da hemácia. Então, indivíduos portadores da anemia falciforme, eles de certa forma são mais resistentes à malária, beleza? E a gente tem nessa imagem aqui, nessa figura, gráficos da região africana, onde a malária ela é bastante endêmica. Lembra desse conceito? Que é uma doença que é específica de uma área geográfica, de uma determinada área geográfica. É diferente de pandemia ou epidemia, que é uma alta taxa em todo o mundo, certo? Não confunde isso não. Então a malária é uma doença endêmica, principalmente do continente africano, nessa região subsaariana. E a gente vê aqui a porcentagem de indivíduos com anemia falciforme na mesma região de indivíduos portadores da região endêmica da malária. Só que a gente tem indivíduos mais resistentes a essa malária, beleza?
Olha só, a malária possui aquele vetorzinho, né? Como a gente conhece nas outras doenças, tem o mosquito da dengue, falamos do mosquito palha. Agora vamos falar do mosquito prego. É isso mesmo, cuidado para não confundir os mosquitos, é muito vetor, né? Você está vendo aí que o mosquito é o pior animal que existe, assim, é o animal mais que tem o maior poder de transmitir a doença, certo? Então a gente tem medo de outras doenças aí e tal, mas realmente a gente tem que temer o mosquito, porque é ele que transmite a doença. Então, o mosquito prego do gênero Anopheles, ele é o transmissor, o vetor da malária. Olha só como é que é a posição dele. Ele, quando pica a pessoa, quando pousa, ele fica meio em pezinho assim na pele, parece que é um prego, por isso que o nome dele é mosquito prego. Gente, e esse mosquito vai ser o hospedeiro definitivo da doença. Você já vai entender o porquê. Olha só essa imagem aqui, que massa. É um mosquito fossilizado dentro de um âmbar. Isso aqui é uma estrutura fóssil. Então descobriram esse mosquito aqui, que muito provavelmente é do gênero Anopheles, e esse mosquito data da época dos dinossauros, daquele tempo Jurássico, Cretáceo lá. Então os pesquisadores imaginaram que a malária, ela provavelmente pode ter surgido na época dos dinossauros, diga aí, por causa desse fóssil que foi descoberto. Mas se liga aqui no ciclo da malária, como é que acontece. Vem cá, a gente vê que tem a participação do mosquito, mas com certeza tem a participação do homem. O mosquito, principalmente a fêmea, a gente sabe que a fêmea que gosta de se alimentar do sangue, ela vai ser o hospedeiro definitivo, enquanto o homem vai ser o hospedeiro intermediário. Se liga só. Quando a fêmea pica, quando a fêmea, obviamente, contaminada com o plasmódio, com o protozoário nela, nas suas glândulas salivares, elas vão liberar na picada essa estrutura aqui chamada de esporozoito, que é uma forma do protozoário de ficar um pouco adormecido, tá? Uma forma que consegue infectar o homem. Então, quando esses esporozoitos entram no corpo, eles vão migrar pela corrente sanguínea, né? Teve a picada lá no sangue, migram pela corrente sanguínea e chega lá no fígado. Chegando no fígado, vai penetrar tanto as células do sangue quanto as células do fígado, os hepatócitos. Uma vez que os esporozoitos entram nos hepatócitos e começam a se reproduzir, ela se reproduz tanto que vai romper essas células do fígado. Então tu já começa a perceber aí que tem rompimento de hepatócito, essas células do fígado começam a ser destruídas, o fígado começa a perder função, começa a ficar degradado, beleza? Então essas células que são produzidas dentro dos hepatócitos agora são chamadas de merozoítos. Os merozoítos saem do fígado e vão pela corrente sanguínea até encontrar as hemácias. Chegam nas hemácias, se reproduz mais uma vez e se transforma em gametócito. Várias transformações que esse protozoário passa, né, até a sua fase reprodutora. Que esse gametócito aqui já está dizendo, ó, gametocito, célula de gameta, que vai ter uma reprodução. E olha só como é que vai ter essa reprodução. Quando o mosquito que não é contaminado pica uma pessoa que tem esse gametócito, os gametócitos, tanto masculino quanto feminino, vão entrar no sistema digestório do mosquito e lá dentro eles vão fazer a fecundação, ó, gameta masculino com gameta feminino. Essa fecundação é uma reprodução sexuada e vai acontecer dentro do mosquito. Por isso que a gente chama o mosquito de hospedeiro definitivo, porque o hospedeiro definitivo é aquele que acontece a reprodução sexuada. Aqui no homem só acontece reprodução assexuada, só multiplicação celular por mitose. Então por isso que o homem é chamado de hospedeiro intermediário da malária, beleza? Então, quando ocorre a fecundação lá no mosquito, esse embrião que é formado, que é chamado de oocisto, vai lá para a parede do intestino do mosquito. Já pensou? Na parede do intestino, um mosquito bem pequenininho, lá dentro do intestino do mosquito, na parede, nas células da parede do intestino do mosquito, esses oocistos vão se alojar e vão começar a se reproduzir, se diferenciar em esporozoitos, que vão migrar para a glândula salivar do mosquito para ele transmitir novamente pela picada. Está vendo como o ciclo da malária é bem complexo, várias fases, mas o principal que a gente tem que identificar é que o mosquito é o hospedeiro definitivo, porque é nele que acontece a reprodução sexuada da forma
gamética do esporozoário, beleza? Os sintomas da malária, a gente vê vários sintomas como dor de cabeça, febre, falta de apetite. A gente vai ter complicações do fígado, como a hepatomegalia, que é o inchaço no fígado, beleza? Por causa que as células estão lá destruindo as células do fígado. Também a pessoa pode desenvolver náuseas, vômitos, dor nas costas, dor muscular, pode ter tosse seca por problemas respiratórios e até problemas de pele, como tremor, suor e palidez. Beleza, gente? Ó, vendo aqui para o Brasil, a gente vê que a região amazônica, principalmente a região norte, é uma região bastante endêmica de malária, né? A gente vê que existe uma alta taxa de malária nessa região. Então, a região é uma doença específica de uma área, tá? É uma doença específica de uma região, por isso que ela é chamada de endêmica. Mas a gente tem que ficar ligado porque pode aparecer em outras áreas também, principalmente quando a pessoa entra em contato com uma área que é endêmica, né? Por exemplo, aqui a gente vê alguns casos no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul, também em Pernambuco, gente. Recentemente houve alguns casos de malária no Conde, tá? Então é muito importante a gente ficar ligado que essas doenças elas podem vir a surgir em um número pequeno, né? Comparado aqui, né? Com o nosso Brasil, mas pode acontecer sim quando a pessoa entra em contato ou frequenta uma região dessa endêmica, ou também pode ter migração desses mosquitos, né? Pode ser trazido de alguma forma, tá? Esses mosquitos contaminados com o protozoário, beleza? Vamos falar agora da amebíase, outra doença causada por protozoário. Lembra daquela ameba que a gente viu, que faz parte daquele risópoda ou sarcodina, que tem as suas formas de locomoção por pseudópodes? Isso mesmo, existe a ameba. Nós vimos dois tipos de ameba, a ameba proteus e a entamoleba histolítica. Essa daqui, a histolítica, é a causadora da amebíase, é o agente etiológico. Tá? Então, a amebíase, especificamente a entamoeba histolítica, ela vai ser um parasita intestinal. Se está parasitando o intestino, gente, vai causar aquela diarreia poderosa, né? Então, se liga que isso daqui é causado no homem, e o homem ele é o único hospedeiro da amebíase. Agora, não tem aquele mosquitinho fazendo a vetoração, a transmissão, beleza? Só o homem que é o hospedeiro, por isso que esse parasita é chamado de monoxênico ou monoxênico, tá? Porque só existe um hospedeiro no ciclo, é só o homem que transmite para outro homem. E como é que vai ser esse ciclo biológico da amebíase? Basicamente por meio da ingestão de cistos. Lembra na aula passada que a gente falou sobre a giardia, que era por ingestão de água e alimentos contaminados? A amebíase vai ser parecida, tá? Quando o indivíduo ingerir os cistos por meio de alimentos ou água contaminada, quando esses cistos chegarem lá no intestino, principalmente intestino delgado e intestino grosso, ele vai começar a se reproduzir. Então esses cistos eles vão eclodir, vai ter um desencistamento, como é chamado, os indivíduos saem do cisto e vão se transformar numa fase de trofozoito, que é a fase infectante. Esse trofozoito começa a se reproduzir e se multiplicar. Aí, esses trofozoitos eles podem formar tanto novos cistos, que vão ser liberados pelas fezes do indivíduo. Lembra que esse indivíduo está aqui no intestino grosso, onde é formada as fezes. Então, quando são formados os novos cistos, é liberado pelas fezes do indivíduo. Tá? Essas fezes podem vir a contaminar o ambiente, contaminar alguns fluxos de água, como rios, lagos. E se a pessoa utilizar essa água contaminada, pode vir a ingerir os cistos e aí desenvolver a doença. Tá? Nós temos também os trofozoitos que vão se multiplicar e eles podem migrar para outras regiões do corpo, gente. Ó, pode vir para o fígado, para o pulmão, até chegar ao cérebro, causando vários danos, né? Neurológicos, funcionais, respiratórios, tal, até causando danos no fígado também, beleza? Então se liga aí. Olha os sintomas da amebíase. Febre, calafrios, enjoo, diarreia, náusea e vômito e o cansaço. A diarreia é o principal sintoma, né, devido ao parasita estar lá parasitando a região intestinal, beleza? E formas de prevenção, com certeza forma de higiene, né? Lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, né? Tem gente que sai do banheiro sem lavar as mãos.
Se liga aí. Conservar também as unhas limpas e cortadas. Por quê? Porque embaixo das unhas, quando a gente tem unha grande, principalmente mulheres, é importante ter essa higiene, né? Pode ficar cistos de protozoários embaixo da unha. Aí tem gente que gosta de roer unha, pegar em alimento, coçar, né? Bota a mão na boca, no ouvido, em todo canto. E aí a gente pode estar transmitindo esses cistos, tá bom? E principalmente, né, gente, fazer nossas necessidades no ambiente correto, sem jogar esses dejetos em ambientes abertos, principalmente em cursos d'água, beleza? Vamos falar agora da última protozoose desse capítulo, que é a toxoplasmose. Gente, toxoplasmose é uma doença que é bastante conhecida por ter a ver com o gato. As pessoas correlacionam a toxoplasmose com a doença transmitida pelo gato. Mas o gato ele não é o vilão dessa doença, não, certo? Preste atenção que a gente vai falar sobre ela. Conhecendo o agente etiológico causador, o protozoário é o Toxoplasma gondii. Esse protozoário aqui, a gente está vendo aqui imagem de microscópio, uma representação dele, ele é mais um apicomplexa, tá vendo? Ele não tem estrutura locomotora, não é diferente da ameba. Ele não possui pseudópodes, ele não possui flagelos e nem cílios. Então, é um esporozoário, esse toxoplasmose, ou um apicomplexo, igual ao agente causador da malária, o plasmodium, beleza? Mas falando do Toxoplasma gondii, ele é transmitido também pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Tá vendo que essa forma de transmissão é bastante comum? Então, para a gente evitar se contaminar com esses protozoários, é só a gente higienizar esses alimentos, priorizar consumir água com procedência, água limpa, tratada, certo? Então, olha só como é que acontece essa transmissão da toxoplasmose. Olha o gatinho participando desse ciclo, preste atenção. Os gatos que podem transmitir a toxoplasmose de uma forma mais intensa são aqueles gatos de rua. Por quê? Porque os gatos de rua, eles normalmente se alimentam de qualquer animal que está passando lá, aqueles ratos de esgoto e tudo mais. Tem aquelas cenas de filme que a gente vê que gato gosta de comer o rato da rua, né? Aquele rato do esgoto. Então, se esses animais estiverem contaminados com os cistos do toxoplasma, aí o gato ele vai receber esses cistos. Quando chegar aqui no gato, ele vai servir apenas como hospedeiro definitivo, porque dentro dele vai ter a reprodução desse protozoário. Aí o gato vai liberar pelas suas fezes os oocistos não esporulados, porque esse oocisto ele já está pronto para começar a se desenvolver, ele está guardadinho lá para começar a se desenvolver. Então, quando as fezes do gato é liberada no ambiente, esses oocistos eles vão começar a se reproduzir e podem ser ingeridos por outros animais, como animais que pastam por aí, né? O gado, algumas aves, galinha e tudo mais. Então, esses animais podem absorver os oocistos que estão esporulados, agora prontos para infectar. Então, quando esses animais também estão infectados com oocisto e a gente passa a ingerir esses alimentos contaminados, ou até ingerir água que, por exemplo, ou entrar em contato com o solo que teve alguma liberação de oocisto pelas fezes do gato, então o ser humano pode ingerir os cistos e ficar infectado. Também pode ingerir diretamente os cistos em outros animais. Então, tanto o gato quanto o homem, ele serve como hospedeiro intermediário, como hospedeiro dessa doença. O homem sendo um hospedeiro intermediário, assim como outros animais, e o gato sendo definitivo. Mas o gato ele só vai contrair esse protozoário se ele estiver num ambiente que não tenha higiene. Por mais que um gato doméstico adquira o toxoplasma, esse toxoplasma ele precisa de um tempo no ambiente para se desenvolver. Ou seja, essa transformação de oocisto não esporulado para esporulado dura de 1 a 2 dias nas fezes do gato. Então, a pessoa só vai ter contato com o toxoplasma se ele entrar em contato com a fezes do gato depois de 2 dias. Então, se um gato doméstico tiver toxoplasmose e liberar o toxoplasma pelas fezes, você não vai deixar as fezes dele lá até o toxoplasma se desenvolver e depois entrar em contato com as fezes, né? Então,
é importante que sempre mantenha a higiene desse animal, que ele seja vermifugado. Se por acaso ele seja contaminado, manter sempre a higiene, limpar a caixinha de areia. E com o tempo, o próprio gato consegue combater essa doença com o sistema imune. Então, é só a gente manter a higiene sempre, alimentos, água, e evitar entrar em contato com animais de rua que possivelmente podem estar contaminados com vermes, tá bom? E um ponto muito importante da toxoplasmose é que ela pode ser transmitida verticalmente, ou seja, da mãe para o bebezinho na barriga, via placenta, tá bom? Então, fica ligado nisso aqui, que é uma doença que é transplacentária e pode acometer recém-nascidos, trazendo várias complicações, tá bom? Por fim, umas formas de tratar, né, as medidas preventivas, basicamente higiene, certo? Lavar bem as mãos, a gente se preocupa em lavar a mão só por causa do coronavírus agora, né? Mas várias doenças são transmitidas pelo contato com o protozoário e por adquirir esse protozoário nas mãos, certo? Só se ligando aqui nos sintomas, a pessoa pode ter febre, dores no corpo, dor de cabeça, também aumentos de linfonodos, uma estrutura do sistema imunológico que é onde esse protozoário vai se reproduzir dentro do corpo, certo? Então, ficar ligado quando tiver esses sintomas assim, procurar sempre um médico para ele fazer o exame e identificar qual é o protozoário que está infectando a pessoa, tá bom? Queridos, nós ficamos por aqui nesse capítulo. Deixo para vocês os exercícios contextualizados do nosso capítulo, lá da página 400, faz até o 403, que é os exercícios complementares, e os conceituais a gente faz na nossa aula de tira dúvida, tá bom? Lembra de fazer atividade no portal Eleva, atividade sobre protozooses, com todo o conteúdo que a gente viu até agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Deem uma lida no capítulo e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.